Eu cumprimento a todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. No livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, né? Êxodo, capítulo 14, versículo 15, ele fala da passagem pelo meio do mar, a passagem do povo de Israel pelo meio do mar vermelho. Então diz assim, Êxodo 14, 15... Então disse o Senhor Deus, a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós encontramos aqui um momento, uma ocasião, uma circunstância em que o povo de Israel se encontrava. Essa circunstância aqui, esse momento aqui que o povo de Israel se encontrava, é aquilo que a gente fala: se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. É essa situação aqui. Então, entre a cruz e a espada, é o que se fala. Então, aqui o povo de Israel se encontrava nessa situação. Olhando pelo olho humano, pela lógica humana, o povo de Israel estava num beco sem saída, porque à frente deles estava o grande mar vermelho. E na retaguarda deles vinha o faraó com seu exército montado, com a estratégia e a finalidade de resgatar o povo de Israel de volta para o Egito para continuar sendo escravo. E o povo de Israel estava já bem cansado, bem fraco, né, de tanto caminhar. Então, ele ficava muito difícil eles tentarem um combate contra o exército de Faraó, porque vinha bem alimentado, treinado, estruturado, com cavalos e cavaleiros, soldados bem treinados para pegar o povo de Israel e levar de volta. Então eles não podiam ir para frente, nem poderiam voltar para trás, porque para frente seria um suicídio, porque o grande mar vermelho estava na frente deles. Não tinha como, era um mar, não era um oceano, um mar, um oceano, não era um rio pequeno assim, ou um riacho, ou um igarapé, ou um açude, era um mar que estava diante deles. E então para frente, sem chance, para trás não adianta recuar, porque iam dar de encontro com o faraó. Para a direita e para a esquerda estavam os grandes montes muito altos que não tinham como eles escaparem. E Moisés, então quando o povo de Israel viu essa situação, eles começaram a murmurar contra Moisés, dizendo: Moisés, por que tu nos trouxe para morrer, sepultado, afogado nesse mar vermelho? Porque nós não vamos nos entregar para Faraó, nós vamos ter que nos jogar nesse mar e vamos morrer todos afogados. Por acaso, Moisés, não tinha sepultura lá no Egito para tu nos enterrar lá no Egito? E então Moisés ouviu essa murmuração e começou a orar. Porque oração é falar com Deus. Então ele começou a falar com Deus: ó Deus, por que tu fez isso comigo? Por que tu me pediu para sair lá, que eu estava apacentando as ovelhas do meu sogro Jetro, e ir lá falar com o faraó, tirar esse povo de lá? Agora olha o que esse povo está fazendo. Esse povo está murmurando, esse povo está me acusando. Eu que vou ser culpado, porque eu que tirei eles de lá, o Senhor me mandou tirar, e agora eles vão morrer todo afogados.
E nós vemos aqui no versículo 15, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Porque Moisés clamava, não era uma oração silenciosa, que nem a da Ana pedindo um filho, não para o Senhor no templo de Eli, não, era um clamor, era um grito, dizendo, Senhor, por que tu fizeste isso comigo? Esse povo vai morrer todo afogado. E o Senhor está dizendo, por que clamas a mim? Mande que o povo marche. O que eu quero vos dizer, meus amados irmãos, que tem hora, tem situação que não é hora de orar. É hora de tomar uma atitude. É hora de tomar uma decisão. É hora de agir. Meus amados irmãos, eu gostaria que os irmãos, na sua casa, os irmãos pegassem um papel, uma cartolina, alguma coisa assim, e escrevesse assim. Se você tiver um quadro branco na sua casa, você pode pegar aqueles lápis para quadro branco, assim, tem vermelho, preto, azul, cor que você quiser, ou um giz, alguma coisa. Escreva aí alguma coisa, uma cartolina no papel, a palavra oração. Oração. Quando você escrever, você apaga o O e o R e vê o que é que vai ficar. Quando você apagar o O e o R, você pode ver que vai ficar a palavra ação. Então, meus amados irmãos, você vê bem que vai ficar a, cedilha, A e o O, né? Vai ficar ainda 4 letras, né? Então, a palavra oração tem 5 letras. Tirando o O e o R, fica 4 letras e fica certinho a palavra ação. Então você está vendo que tem hora que é hora de orar, mas tem hora que é hora de agir. E você está vendo que tira o O e o R, 2 letras e ainda fica 4. Então, o que isso quer dizer? Que nós temos que agir mais do que orar. Nós temos que continuar orando, porque o apóstolo Paulo falou orar sem cessar. Mas nós temos que agir mais do que orar. Agir mais do que orar. Porque se a palavra oração, ela tem 5 letras, tirando o O e o R, fica exatamente a palavra ação. Então quer dizer que nós temos que agir mais, irmão. Nós temos que agir mais. E principalmente numa ocasião que nem essa aqui, numa hora que nem essa aqui, que você está que nem o povo de Israel diante do Mar Vermelho. Você não tem como ir mais para frente. Você não tem como voltar para trás, você não tem como ir para a direita e nem para a esquerda, até mesmo porque a Bíblia diz que nós não temos que olhar nem para a direita e nem para a esquerda, e muito menos para trás. Aquele que coloca a mão no arado não pode recuar, não pode olhar para trás, porque se olhar para trás não é digno de ser discípulo do Senhor, diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nós temos que olhar para frente, para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Por isso que Deus sabiamente falou para Moisés, por que tu está clamando a mim, Moisés? Isso significa, não é hora de orar, Moisés, é hora de agir, Moisés, é hora de ação. Manda que o povo marchar para frente. E o Moisés disse, mas Senhor, como para frente? Para frente tem o mar. E o Senhor disse, Moisés, o que é que tu tem na mão? Ele disse, o cajado. Aquele cajado que tu tinha lá, que eu mandei tu jogar na terra, que se transformou numa cobra, esse mesmo. Aquele que eu mandei tu tocar com ele na água do Nilo, que se transformou em sangue, esse mesmo. Pois é, toca com esse cajado nas bordas do Mar Vermelho, porque hoje o faraó e os egípcios todos vão saber que há Deus em Israel. O meu nome será glorificado na vida deles. Aleluia. Eu vou endurecer o coração deles. O povo de Israel vai passar. Você vê bem que o texto diz que o povo de Israel passou. Deus mandou quando Moisés tocou, quando Moisés agiu, quando houve a ação de Moisés e ele tocou com um cajado nas bordas do mar, Deus mandou um vento oriental e abriu o mar, virou duas barreiras, assim uma para a esquerda e outra para a direita, 2 grandes barreiras virou, diferente do Rio Jordão, porque o Rio Jordão ficou que nem uma barragem, a água parou, para esse lado aqui ficou seco e para esse lado ficou a grande barreira de água. Já no Mar Vermelho, Deus entrou no meio do mar e abriu uma barreira para a direita e outra para a esquerda, e a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que o fundo do mar ficou seco. Você veja bem, eu já morei no interior, já fui ribeirinho, e eu já vi o rio encher
e o rio secar. E quando o rio seca, o fundo do rio é lama pura, é lama, não tem como andar, porque a lama é muito profunda ali. Se a gente for tentar andar, a gente vai mergulhar na lama, vai sumir na lama. Então, a Bíblia diz, faz questão de dizer que Deus não só abriu duas barreiras, duas paredes, uma para a esquerda, outra para a direita no Mar Vermelho, como ele secou o fundo do mar. Ficou, eu ouso a dizer, que ficou que nem as terras lá do sertão da Bahia, do sertão de Pernambuco, do sertão do Ceará, que racha-se de tanta sequidão. Ficou seco mesmo, duro o fundo do mar. E o povo de Israel passou a pé enxuto ali, com o fundo do mar seco, e aquela barreira para a direita e outra para a esquerda do mar. Aleluia, sustentado ali, louvado seja o nome do Senhor. E o povo passou, e quando saiu do outro lado, o último israelita ali, então Deus endureceu o coração de Faraó e seus exércitos. E eles disseram assim, se o povo de Israel passou, nós também passaremos. E entraram no mar, e Deus deixou entrar todos, quando estavam todos dentro do mar. Aleluia. E o que aconteceu? Deus trouxe o leito do mar, o fundo do Mar Vermelho, a sua origem, o seu natural, normal, que é aquela lama mole, aquele barro mole. E quando assim aconteceu, a Bíblia diz que os cavalos começaram a atolar, os carros de Faraó começaram a atolar no meio do mar. E quando eles estavam atolados ali, os cavalos já só com a cabeça e o rabo do lado de fora, e os cavaleiros já com seus pés atolando na lama, os carros atolando, dando no chassi dos carros. Então Deus disse, Moisés, chega a hora do meu nome ser glorificado na vida. E Faraó e os egípcios toca novamente com o cajado na beira do mar. E quando Moisés tocou, o mar se fechou sobre os egípcios. E a Bíblia diz que todos morreram para a glória do nome do Senhor. E no outro dia, estavam ali os cadáveres dos egípcios boiados sobre as praias do Mar Vermelho. E a Bíblia diz que Miriam pegou o seu tamborim e reuniu as irmãs e começou a cantar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que a oração é a chave da vitória. Jesus Cristo mandou os discípulos, disse assim, ali no Monte das Oliveiras, quando ele estava para ser assento ao céu, ele falou, ficai em Jerusalém, ficai no cenáculo, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia! Mas quando a promessa do meu Pai se cumprir, porque eu vou rogar a Ele, para Ele mandar um outro Consolador, para estar convosco, aleluia, para todos sempre, aleluia. E quando vocês receberem a promessa do meu Pai, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, que vos encher, que vos batizar com o Espírito Santo e com o fogo, então vocês saiam, começam a evangelizar, começando por Jerusalém, começando pela Judéia, por Jerusalém, depois vocês vão para a Judéia, em seguida para Samaria e vão até os confins da terra. Comece a evangelizar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas primeiramente, fiquem em Jerusalém, mas somente até vocês serem revestidos de poder. Aleluia! Nós não podemos sair por aí sem esse revestimento, sem essa unção, sem esse poder concedido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! O próprio Jesus precisou disso como homem, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Como Deus não precisaria, mas como homem, ele precisou. E ele disse, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, para anunciar boas novas aos cativos, para dar vista aos cegos, para fazer coxos e paralíticos andar, mudo falar e surdo ouvir. Aleluia! Então, os discípulos, quando foram cheios do Espírito Santo, quando receberam a promessa do Pai, eles não ficaram mais com medo dentro das quatro paredes, mas eles saíram e foram e evangelizaram.
Então, meu irmão, a Bíblia não relata mais que o Senhor mandou outra vez eles voltarem por templo e ficarem em campanha de oração, buscando, mas não. Aleluia! A partir do momento que eles foram revestidos, cheios do Espírito Santo, passaram 10 dias orando, receberam a promessa. No último dia, no 10º dia, receberam a promessa, aleluia. Aí eles saíram e foram fazer a obra do Senhor. Se você já foi revestido do poder, se você já é batizado com o Espírito Santo, se você é cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, por que você continua dentro do cenáculo? Por que você continua orando, buscando poder? Aleluia, você quer explodir de poder? Não, você já recebeu o poder, você já está cheio do Espírito, você já tem a palavra, o conhecimento da palavra. Agora é hora de sair, é hora de agir, aleluia, é hora de ir por todo mundo. Comece em Jerusalém, comece na sua casa, aleluia. Jerusalém é a sua casa, no seu bairro, a sua cidade. Vá por Judeia, Samaria, vá até os confins da terra, aonde Deus te levar. Ele vai te levar como uma luz do mundo e o sal da terra, como uma atalaia. Anuncie o evangelho do Senhor, aleluia. Temos que orar, mas temos que agir mais, aleluia. Você tem que ver, é hora de orar, é hora de agir. Não esqueça, continue orando, mas haja mais. Haja mais, pregue mais a palavra, fale mais do amor de Jesus, coloque mais, aleluia, a sua fé em ação, para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude, em nome de Jesus. Continue orando, mas não esqueça, tirando o O e o R, apenas 2 letras, a palavra que fica é oração, portanto, é ação, portanto, mais ação. Aleluia, mais ação. Continue orando, mas haja mais. Outra coisa para finalizar, meus amados irmãos, às vezes a gente faz uma campanha de oração e diz, eu vou orar 7 dias. Acontece que no primeiro dia, nos primeiros minutos de oração, Deus já respondeu a nossa oração. Meu irmão, nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Quando nós estiver orando, buscando o propósito, porque toda a campanha de oração, toda oração tem que ter um propósito, uma finalidade, aleluia. Então nós vamos orando, tem uma hora que nós temos que parar e ficar escutando a voz de Deus. Porque Deus vai falar conosco. E Deus não falou com Elias na caverna, no meio do fogo, nem no meio do terremoto, nem no meio da tempestade. Mas quando veio aquela calmaria, aí Deus estava lá e falou com Elias. Você tem que orar, mas você tem também que ficar ali. Uma hora você tem que parar e ficar ali em silêncio, porque Deus vai falar com você. E quando Deus for falar com você, você tem que escutar a voz de Deus. O que ele disser para você fazer, levante dali e vá fazer. Não precisa mais você continuar orando os 7 dias, porque no primeiro dia Deus já ouviu a sua oração, já respondeu, já falou com você, já disse o que é para você fazer. Portanto, aí você levante e entre em ação e faça a obra de Deus. Você precisa orar para saber o que é que Deus quer na sua vida, o que é que Deus quer fazer por intermédio de você. Mas quando Ele falar com você, na calmaria, tranquilo, no silêncio, presta bem atenção, aleluia. Noé, a Bíblia diz que Noé fez tudo conforme o Senhor lhe mandou falar. Faça assim também. Ouça a voz de Deus. Deus vai falar com você na hora que você estiver orando, buscando a presença dEle, buscando a face dEle. Ouça a voz dEle e se levante e haja, vá, faça conforme Ele te mandou fazer, em nome do Senhor Jesus, porque Ele vai ser contigo. Ele mandou Ezequiel profetizar sobre os ossos secos, ele profetizou e os ossos se juntaram e foi uma bênção. Ele mandou profetizar sobre o Espírito para vir sobre os mortos, ele profetizou e assim aconteceu. Seja um profeta de Deus, profetize, ore, mas haja também. Oração, tirando o O e o R, fica ação. Haja mais, coloque mais em ação a sua fé e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém.